bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Lisdeile Nobre, Andréia Peixoto, Viviane Leite, Maria Goretica e Jéssica Tupinambá apresenta o Política Sem Mistério. São 5 mulheres, 5 identidades, todas com um único objetivo: politizar você para que a sua vida torne uma cidadania plena. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se aproxime aqui nesse programa, que hoje nós temos uma convidada muito, mas muito especial, que com certeza muitos de vocês já a conhecem, eu já conheço, querida do nosso coração, Samara Pitombo. Seja bem-vinda, querida. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Obrigada. Seja bem-vinda. Bom, vamos falar um pouquinho quem é esta mulher maravilhosa que vai fazer parte da nossa bancada aqui, junto com as nossas apresentadoras. Samara Pitombo é divorciada, mãe de 4 filhos. Só 4. Psicóloga, especialista em educação infantil, mestra em educação, servidora pública municipal, é proprietária também de uma clínica, ela é professora em graduações, né? Inclusive fomos colegas de trabalho ali na UNEX hoje, né? Temos esse prazer. Isso, foi professora também de pós-graduação, serviu nos CREAs municipais, né? Já foi perita judicial, trabalhou em diversos recursos humanos de grandes empresas, por exemplo, Shopping em Jequitibá e outras grandes empresas. Hospital de base. Gente, é uma mulher fantástica, né? E a gente convidou Samara por um grande motivo. Qual é a sua relação com as redes sociais? Então, antes de começar aqui esse bate-bola gostoso entre essas mulheres fantásticas, a gente vai fazer uma introdução aqui breve. O século XX, ele é marcado, né, um marco do conceito de rede, e se estende ainda mais ao focalizar nas interações sociais, promovida pelo computador e por similares que são conectados à internet. É uma rede que se conecta a diversas outras redes. Entretanto, no século XXI, vivencia-se a explosão das interações sociais por meio do computador e, mais recentemente, tudo pelo smartphone, né? Participar das interações online oportuniza o indivíduo a estabelecer relações e geração de laços sociais. A expansão do espaço virtual possibilitou a criação das redes como local permanente de interação para comunicação e troca de informação entre indivíduos de qualquer parte do mundo, os quais possivelmente a gente nunca poderia se interagir. Então eu quero começar essa rodada, eu já vou começar por você que está aqui do meu lado, Andréia Peixoto. Olá. Seja bem-vinda, querida. Eu quero te perguntar, Deia, as redes sociais melhorou ou piorou as nossas interações? Primeiro, boa tarde, meninas. Quer dizer, boa tarde, boa noite, boa tarde, ou bom dia. Ou bom dia para quem está assistindo, né? Dizer assim que é um prazer de novo estar aqui novamente na apresentação desse programa. E ainda por cima com minha amiga, uma pessoa assim querida, Samara Pitombo, que eu tenho o maior carinho e respeito, assim, e pela sua trajetória, por tudo que você representa, assim, como profissional, como mulher, como mãe. Então, assim, muito obrigada por estar aqui e por fazer parte desse momento, né? Porque a gente está no segundo dia, né? Segundo dia, meninas. Segundo programa, né? Que a gente está fazendo, né? A nossa estreando o nosso programa com chave de ouro. Dizer que falar sobre redes sociais não é fácil, porque a gente tem faca de 2 gumes, né? Vamos dizer assim, laranja de 2 gumes, né? Se é que a gente pode falar assim.
Porque pode ser uma piora e pode ser uma melhora. Eu acredito no potencial das redes sociais, em termos profissionais, em termos pessoais. Acredito que as redes sociais sempre existiram. Elas sempre funcionaram muito bem, mesmo que não tenha a época digital, a era digital. Sim. Mas que sempre existiu porque a gente vivia em comunidades, a gente vivia em tribos, a gente vivia em comunhão, a gente vivia em sociedade. E isso, para mim, é rede social, né? Eu quero até fazer uma pesquisa aqui, né, nesse momento aqui. Eu vou dizer, eu vou começar por Samara, porque o resto das apresentadoras, Samara, são muito novas. Eu acho que eu até sei também nessa época, é da mesma época. Olha só, Sim. na minha adolescência, por isso que eu nem comecei por Vivi, na minha adolescência e na minha juventude não tinha as redes sociais. Sim. E a gente se encontrava na porta de casa, Sim. nas praças, né? Sim. Você acha, Samara, ainda nem numa concepção profissional, Sim. piorou ou melhorou? Depende do ângulo que a gente olha. Se você falar na questão dessa comunicação entre as pessoas, o olho no olho, que a comunicação não é só o falar. A comunicação, ela vem da postura, da entonação da voz, dos gestos que você faz. Isso é comunicação. Sim. Se você olhar, a gente pode até dizer assim, não, mas quando a gente está num Google Meet, a gente faz isso. Não. É uma ferramenta interessante. No entanto, essa questão do presencial, do daqui, do toque, se a gente for olhar dessa vertente, claro, obviamente que é uma desvantagem, tá? A vantagem, existem inúmeras vantagens e algumas também desvantagens. Até porque, Elisa, eu já vou dar um preâmbulo, todos nós evoluímos. Há uma evolução. A criança, ela nasce e ela vai crescendo, ela vai engateando, ela vai andando, ela vai falando, então ela vai ampliando o seu mundo. A tecnologia é uma ampliação também, não deixa de ser. Né? Você aumentar o seu olhar. E a rede social, a Andrea muito bem colocou, a comunicação sempre existiu. Quando a gente fala em rede social, é a questão da virtualidade, do ambiente online, um ambiente diferente do ambiente que nós temos no aqui e agora, quando nós estamos. É muito bacana essa comunicação que você tinha do estar na porta, do brincar, do olhar, do olho no olho. No entanto, realmente, se você for olhar por nesse ponto, houve uma desvantagem. Sim. A gente pode falar de inúmeras outras vantagens, mas houve uma desvantagem. E tudo, o mais importante é a busca do equilíbrio para que aquilo que está evoluindo realmente sirva como algo positivo. Eu acho que essa palavra equilíbrio será uma palavra É a base. Difícil, mágica aqui. Então eu vou fazer logo um contraponto aqui. Né? Vamos pegar a caçula do nosso grupo aqui. Vivi, a rede social, você que já nasceu, você praticamente a sua adolescência... Era digital já, né? Já é a geração, como é que eles falam? Geração Z? Geração Z, né? Você já... A gente não entende muito disso, não. A gente não entende muito, não é da nossa época. Então... Tem filhos, Vivi, você que já entrou nessa geração Z, você já se adaptou com as redes sociais? Já brincou na porta de casa? Como é os encontros hoje? A gente sabe que é mais online ou menos online. Me dá um panorama da adolescência e juventude. Ou é blogueirinha também, Ou é blogueirinha. né? Hoje em dia a gente vê que os jovens estão todos nas redes sociais, né? A gente percebe E que... os velhos também. E principalmente... gente. Gente, eu adoro redes sociais e eu fico conectada, viu? Igual a gente fica conectada sempre. Eu fui uma menina de sempre gostar de brincar na rua, de brincar de baleado, de brincar de... pisar no pé, de tudo. Chicotinho queimado, tinha naquela época, porque na minha época não, tinha. Na minha época não tinha. Não tinha não, E com o avanço da rede social, pegou uma época que eu ainda estava entrando na adolescência. E aí foi quando tudo parou, e aí começou a imergir, né, nesse mundo das redes sociais. E foi ruim por um lado e bom por outro. Bom porque ajudou bastante, principalmente nós jovens, em relação à divulgação científica, né, que hoje é uma nova ferramenta pedagógica.
E interessante. principalmente hoje em dia que tem as hashtags, né? Onde Sim. muitos pesquisadores e estudantes colocam, Sim. apontando que para informar e também para entender a importância de trabalhos científicos. E também hoje o Twitter, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, YouTube. né? Tem um agora, LinkedIn, né? LinkedIn, um negócio LinkedIn, que né? esse daí eu nem conhecia, viu? Nem Minha conhecia. querida Maria Goretti, você acha que melhorou, piorou? Como é que você acha que as redes sociais elas trazem para as interações, para nossas relações sociais? Eu parto do ponto de vista de uma análise mais positiva dessa tecnologia mais avançada que nós enfrentamos hoje. Por quê? Porque nós vimos muitas áreas de empreendimentos, novos empreendimentos, lojas virtuais, De serviços, né? até nossa própria área. A psicologia, por exemplo, sim, sim. atendimento virtual, a Sim. telemedicina, Sim, sim. O direito, nossa né? advocacia, o Advocacia. direito, que na verdade já era um projeto de acho que 5 anos atrás, e só com a pandemia, 1 ano após a pandemia, é que a advocacia veio ser telepresencial. É o que Então, chama de 4.0, né? A isso. advocacia 4.0. Mas, então, assim, para mim foi um ponto positivo porque facilitou bastante a vida da gente, porque existem audiências que não necessariamente a gente precisa estar presencialmente. Às vezes existem atendimentos que não Sim. necessariamente você precisa. Por exemplo, minha psicóloga, às vezes eu estou viajando e eu preciso daquele dia que ela me atende virtualmente. Então eu vejo muito positivamente. Agora, há também o lado negativo. Nem todos nós estávamos preparados para isso. Muitos colegas perderam dinheiro. Eu vou falar mais propriamente da minha profissão, eu sou Realidade. advogada. E os colegas mais antigos, eles têm muita dificuldade com essa tecnologia toda. Mas, Goretti, nessa rodada eu tô querendo saber relações sociais. Ah, tá. Amizade, né? A gente tem feito amigos, a gente tem tido momentos presenciais. Ou a rede social tem roubado esse momento presencial É possível, das né? nossas interações sociais, É né? possível. Profissionais a gente pode elencar aqui numa outra rodada inúmeras vantagens. É uma digo pergunta por que eu mim, me viu? faço, Eu digo se é por mim possível ainda. haver, né? E aí acho Sim. que Samara vai me ajudar um pouco aqui Sim, a me sim, responder. Sim. Eu não sei se a gente consegue ter uma interação real e verdadeira É por isso meio igual, das que eu redes falo assim, sociais. eu digo por mim, Sim, sim, quando eu entendeu? falo que eu digo por mim, muitas vezes eu deixo de estar assim, ó. Aqui como a gente tá, a Sim. gente não tá usando o celular, a gente não tá Sim. fazendo, não tá no WhatsApp, Sim. a gente não tá no Instagram. A gente aqui tá batendo um papo, a gente tá Sim. aqui conversando Tá se com as comunicando, né? pessoas que Sim. estão em casa. Ninguém tá com o celular. Mas se a gente estiver em casa e se a gente estiver em algum momento, a gente tá no celular, a gente tá no Instagram, a gente tá em uma rede social. Então, às vezes, o ponto negativo, Gô, Sim. seria esse, o ponto de você estar afastada, né, das pessoas, desse convívio, de falar com as pessoas, né? Jéssica, Não olha, você acha que as redes sociais roubou muitos amigos ou você deixou de fazer inúmeras amizades porque estava conectado? Você tem mais amigos virtuais de curtida ou mais amigos presenciais? Então, é um equilíbrio, né? Assim, para nós povos indígenas, as redes sociais entrou de forma muito positiva, né? Porque, veja bem, não tem aquele dizer que nós trabalhamos com provas, né? Então, a gente trabalha com provas. Mas, voltando cá para a questão dos amigos, Sim. foi muito bom, porque, assim, eu vivia na minha comunidade, só nós ali. E não sabia dos outros parentes, dos outros povos, não sabia o que eles estavam Existia. trabalhando, o que eles estavam fazendo. Então, assim, a gente está interligado, a gente está conectado 24 horas. Então, assim, existe bastante equilíbrio entre nós povos indígenas e muito favorável e positivo, aonde nós podemos fazer trocas de conhecimento. E isso é maravilhoso, porque tem parentes que moram na Amazonas, no Ceará, espalhados pelo Brasil inteiro. E automaticamente a gente troca diálogos, a gente conversa, a gente socializa, a gente passa informações. Então, assim, é positivo para nós, porque a gente acaba trocando informações, um jovem com o outro. Então, assim, foi bom e tem bastante equilíbrio. Bastante equilíbrio. Eu acho que, desculpe, tem uma coisa que eu gosto de preservar,
a convivência, a sinestesia, a esse momento aqui, o corpo a corpo, o calor humano. Embora facilite falar com algum parente mais distante, né? Um amigo mais distante, eu acho que prejudicou. Que muitas vezes a gente deixa de ligar, por exemplo, para mandar uma mensagem de feliz aniversário. A gente deixa de ir dar um abraço para mandar uma mensagenzinha ali. Mas automática. eu sabe? quero cair na real aqui com essas meninas, Samara. Vem cá, elas estão colocando no mundo um bem ideal. Bem ideal. Na bem verdade, ideal. o que acontece? Eu tô vendo que elas estão muito equilibradas. Mas será que nós estamos... Se é assim, será que esse equilíbrio é total, eu vou ser né? sincera, será que elas eu acho que tão tem um ponto que a equilibradas gente tem assim? que bater. O que é amigo, o que é conhecido. A rede social, ela permite você fazer conhecidos. Sim. Mas amigos só com aprofundamento desse conhecimento. E esse conhecimento, ele pode se fazer inicialmente na teoria. Mas a prática é a questão presencial. É você conhecer realmente a pessoa. Se tudo aquilo que ela disse realmente condiz com quem ela é. Existe eu trabalho muito com 3 pontos. Eu penso, eu devo, posso e quero. Eu penso, sinto e ajo. O que eu penso da pessoa pode ser o que eu sinto, mas como ela age, só quando eu a conhecer. E esse conhecimento é presencial. Obviamente que com o discurso, essa pessoa pode se confundir. Você vem com um texto, vamos ver se o contexto condiz com esse texto. Então, eu digo que a rede social, se você tiver um equilíbrio... Agora, é como diz, é muito gostoso estar por osmose, né? Só recebendo. Porque o contato presencial, ele requer um pensamento mais elaborado. Porque na rede social, às vezes no contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, que é muito bacana. Mas você pode falar o que você quiser falar. Mas o presencial realmente é... Eu digo assim, você pode conhecer pessoas, mas fazer amigos é mais complexo. Eu fico pensando quantos amigos nós temos. Sim. Quantos amigos temos, de fato, presencial. Que temos aquela rotina de encontros, né? Nos relacionamos. Será que dá para preencher as mãos, os dedos da mão, essa contagem? É uma coisa interessante. Porque... Essa realidade nossa, Liz, você, Andréia, que eu já conhecia, eu conheço a Andréia há muitos anos. Um conhecimento, e você também. Sim. Andréia foi de um conhecimento dos nossos pais. Nós não estamos na rede social todos os dias, mas nós temos uma amizade de anos. Então essa amizade não foi feita, né? nós nos falamos, nos vemos. Vemos. É bacana saber que ela está ali e que eu estou aqui. Mas essa base foi feita lá atrás. Isso. Com o quê? Com a rua, com o contato, com o visual, com o dia a dia. Com um tempo de convivência. Com um tempo de convivência. Agora, Samara, O que a gente não tem hoje, né? E tem um detalhe assim, por exemplo, minha mãe mora fora do país. Sim. A rede social funcionou Aproximou muito. você. Aproximou porque minha mãe tem mais de 20 anos lá. Sim, Como é que eu ia fazer para falar com minha mãe? Ou eu teria que ir, Não. ou eu teria que usar um telefone fixo, que na época era caríssimo, na nossa André, época eu vivi era isso. caríssimo. Aí eu vou trazer uma experiência. Eu fui estudar. É isso. Quando eu me formei em 90 eu fui embora para Londres. Fui morar em Londres. Meu pai me ofereceu um curso lá, eu fui morar. Não existia, eram os telefones fixos e eram carésimos. Meu pai, que não era muito dado a escrever, mas ele escrevia cartas. As cartas levavam 8 dias para chegar em Londres. Meu pai também, a mesma geração. Então, assim, eu vivi esse tempo em 90, 91. Eu voltei pro Brasil em 94. Tá? Foram 4 anos onde eu falava muito com meu pai, pouco por telefone, que era muito caro. Mas era carta. Hoje, a minha filha mora em Londres. Eu tenho o meu neto em Londres. Eu acompanho o crescimento do meu... Quer dizer, e já é a vantagem da rede social. Você com a sua mãe, você fala. Eu falo com minha filha todos os dias. Grava eu vídeo, vejo com né? meu A neto. gente grava vídeo. Grava vídeo. Claro que não é a mesma coisa que eu ver o Oliver crescer aqui. Mas eu vejo o meu filho crescer. Então, eu vivi as duas realidades. Aqui eu vivi, quando eu morei lá. E aqui eu vivo hoje sendo uma outra parte da história. Exatamente. Então vamos lá, né? Vamos aqui para mais uma rodada de debate. E nessa terceira rodada, acho que até Maria Goretti já mencionou aqui a respeito das redes sociais e os empreendimentos, né? Atualmente, quem deseja ter sucesso em um empreendimento ou carreira,
acho que é difícil não ter uma rede social, né? Você quer ter sucesso no seu empreendimento, você tem um Facebook, você tem um Instagram, o TikTok, né? O LinkedIn, por exemplo, ativamente a fim de fortalecer a sua marca, né? Gerar aí um maior engajamento do seu empreendimento e do seu público-alvo. E para, logicamente, melhorar as vendas, não é isso? Uma das grandes vantagens desse tipo de estratégia é que ela oferece um grande benefício por um baixíssimo custo que não precisa gastar dinheiro com campanhas de marketing. Então, o empreendimento hoje a gente acaba sendo o próprio produtor de marketing do seu empreendimento. Então, Gorete, você que já tocou nesse assunto, os empreendimentos hoje, eles só estão vivos porque tem que ter uma rede social, até aquele botequinho da esquina de vender frutas tem que ter uma rede social, senão ele está fadado a uma breve falência? Não, eu penso que nesse momento ainda não. Nós ainda estamos, né? Transitando nessa transição, né, de uma, talvez, viver um Big Brother mesmo, como menciona lá o 984, né? Mas eu acho, mas é inevitável você chegar até no botequinho e você não conseguir fazer transferir um dinheiro pela rede social, WhatsApp. Se transfere dinheiro pelo WhatsApp, entendeu? Então, eu acho que nós estamos muito mais imersos, é claro, na tecnologia, nas redes, nos meios em que são facilitadas mais as coisas para a gente. Mas a coisa física, a coisa material, ela ainda vai persistir por algum tempo. Certo. Até porque ainda existe uma resistência de uma certa parte, né, da população. As pessoas gostam de ir no shopping e ver alguma coisa. Isso. Existem as lojas virtuais que são interessantíssimas. Que a gente gosta. Você até busca a questão preço nas lojas virtuais. Todavia, quem não gosta de bater perna e ir no shopping, olhar um sapato, calçar um sapato e ver logo o sapato? Então a coisa está muito bem colocada. E muitas vezes o que a gente faz? Muitas vezes a gente vai à loja, vê o produto lá e tal, e vai e volta para a loja virtual e compra na virtual, porque ganha o frete, o frete grátis. Uma questão de empreendimento. Agora, tem gente ainda que não tem rede social. Isso me inquieta. Te intriga, né? Me intriga. Resiste. Entendeu, Liz? Isso me deixa feliz. Não, mas existe, mas me intriga. Eu falo assim, gente, como é que essa pessoa tem um empreendimento e ela não evolui? Não, ela é evoluída, amiga. Talvez seja evoluída. Eu que sou muito... Mas me intriga, entendeu, Liz? Voltando ainda nesse assunto do empreendimento, né? Samara disse um ponto importante que a gente sempre busca o presencial. Na primeira rodada, a gente falou das amizades, que de certa forma temos ali aquelas curtidas, mas elas não preenchem totalmente a nossa vida. Mas, assim como as compras e os empreendimentos, a gente tem como uma vitrine aquele portfólio online, mas dá uma vontade de ir numa loja, num shopping, experimentar uma roupa. Você, Jéssica, compra mais na internet ou compra mais no shopping ou em qualquer mercado? Você faz compras mais nos famosos chineses e coreanos aí? Eu sou uma pessoa que super fico procurando as promoções. Mas assim, eu prefiro muito comprar em loja física mesmo, para mim poder moldar, para mim poder vestir. Eu só chego a pesquisar em loja virtual quando é algum momento assim que eu não consigo encontrar alguma coisa que se adeque ao meu gosto, né? Por exemplo, tem diversos artesanatos indígenas, de roupas indígenas, que eu não consigo encontrar andando por aqui pela rua. Então, tenho que ir em uma loja virtual, no site, no Instagram, para poder comprar. Vivi, a tua geração gosta de um mercado chinês, não gosta? Me diga aí. Não posso dizer os nomes
das empresas, mas vem cá, tu compra muito nesses mercados. Com certeza. O estilo, a moda, né? A tendência. Sim, sim, sim. Conseguimos nos identificar com outros jovens também, com outras pessoas, com outras modas, mulheres de diferentes culturas, diferentes modelos, diferentes estilos. Então, a diversidade também encanta muito e chama muito. E assim, eu acho que as redes sociais hoje, em questão da questão da divulgação mesmo, de roupas, de alimentos, de tudo, foi bastante interessante. E somos, né, compradores, com certeza. Consumidores de redes sociais. Até de network. O network, as redes sociais, elas favorecem muito o nosso network. Muitas vezes a gente não conhece aquela pessoa lá do Rio de Janeiro, mas a gente troca ideias, troca informações, a gente faz contatos. Quantas da nossa profissão não fazem Lives, fazem contatos com parcerias com outros outros colegas, escritórios, palestra, tantas coisas. Samara, nessa nova geração de empreendimentos online, né? Redes, lojas, a gente está verificando atendimentos psicológicos, terapêuticos por redes sociais. Antes de iniciar o programa aqui, a gente estava falando de terapias e terapias que são feitas. Como é isso? É válido? É bom? É salutar? Ou seja, qual é a sua perspectiva, a sua visão da terapia que não é presencial? O que acontece? A terapia online, ela teve uma grande, um boom com a Covid, com a pandemia que nós tivemos, né? Em contrapartida, eu já atendi online, mas eu precisava de uma autorização da Agência Nacional de Saúde para atender online. Por quê? Como eu tenho um parente que mora fora, às vezes eu passava 2 meses fora do Brasil e os meus pacientes não podiam parar. Então, nesse momento, eu oportunizava que alguns pacientes que estavam num momento onde não poderiam ser suspensa a terapia por conta das minhas férias, que eu pudesse atender. Eu não deixo de colocar que, na época da pandemia, foi muito interessante. Aquelas pessoas que não podiam, de maneira alguma, parar seus tratamentos, até os atendimentos médicos, aqueles os quais você precisava fazer uma auscultação, fazer verificação de pressão, essas coisas, eram interessantes porque nós estávamos vivendo um momento singular. Hoje também eu vou colocar, até para responder, estou fazendo só esse preâmbulo, meninas e telespectadores. Nesse momento, eu diria que favorece a alguns pacientes que têm uma dificuldade de mobilidade a terapia online. Como assim, Samara? Às vezes um paciente está atrasado, eu atendo médicos, advogados, pessoas que têm um dia muito corrido. Obviamente que essas pessoas preferem a terapia presencial, ir ao consultório, sentar no divã, conversar, ter o contato. Isso eu não tenho dúvida. No entanto, em alguns momentos, a terapia virtual, ela não perde. Por quê? Porque tem o sigilo mantido, os cuidados que o terapeuta mantém para que ele se sinta confortável, enfim. No entanto, nada substitui o visual, a postura, o estar junto, o pegar, o toque. Facilita também para alguns pacientes que têm alguns transtornos como fobia social, o qual eu na minha forma de atendimento, eu até permito em algum momento o online. Todavia, eu começo a cobrar o presencial para que esse paciente tenha essa mobilidade e venha. No que concerne, Liz, a questão da qualidade da terapia, ela não é comprometida. Todavia, a presencial, o físico, o contato, ele está no âmbito que é inquestionavelmente muito melhor. Assim, porque tem o olho no olho. Você tem o olho no olho, você tem a percepção do paciente como um todo, você tem a fala do paciente, o ouvir do paciente, o lamento do paciente. Né? Mais ainda, quantas vezes eu estou atendendo, a terapia geralmente, a psicoterapia geralmente são 45 minutos. Quantas vezes eu percebo que aquele paciente em 45 minutos não está bem? Às vezes eu invado um pouquinho o horário de um outro paciente, já no online não me dá essa possibilidade. Ele viabiliza, por exemplo, eu tenho pacientes hoje, eu tenho uma paciente em Dubai, brasileira, casada com um árabe, não fala inglês direito, e ela precisa de terapia.
Como é que ela vai fazer? Então, uma pessoa daqui me indicou, eu atendo. Eu tenho um paciente em Minas Gerais. É uma pessoa que tem um problema de fobia, está em Minas. Tem N psicólogos. Não, todo mundo, às vezes, quer uma indicação de que o serviço vai ser um serviço de qualidade, o que você conhece alguém, né? Então, assim, não cai na qualidade. Todavia, eu ratifico que o olho no olho, a postura, o ouvir, o tal, aqui e agora, ele é inquestionavelmente O presencial bom. é Não, inquestionável, né? inquestionável. Numa situação dessa, realmente a pandemia, Sim. ela foi um fantástico, evento sim. trágico, mas que abriu diversas possibilidades e uma delas foi e aí você percebe, na própria se não houvesse essa psicologia. questão online da rede social, não haveria. Quantas pessoas ficaram presas em suas casas e não tinha esse contato? O contato era feito no online. A gente tem que ter só cuidado. Agora, Samara, é só um questionamento que veio aqui na minha cabeça, mas se algum paciente chegar para você e falar assim, eu só prefiro que seja online, eu só quero que seja online. Eu tive. Porque existe, pode acontecer, né? Existe. De que só ser online. E aí você eu respeita. não quero ser presencial, eu quero ser online. Porque e você tem como fazer um diagnóstico, não sei se é essa a palavra, sim. ou fazer alguma anamnese, né? Sim. Algo que possa ajudá-lo, né? Sim. Porque acontece. O processo psicoterapêutico, ele é um processo de ajuda profissional, né? Vamos assim dizer. Obviamente que o diagnóstico feito presencialmente, nós utilizamos vários recursos nos diagnósticos. Seja testes, observação, questionários, enfim. E a própria psicoterapia em si são um recurso que a gente utiliza para uma avaliação. Uma avaliação é feita pelo menos por 4, 5 sessões, as quais você vai ter eu diria assim, uma matemática, a qual você, no final, você vai dar o resultado necessário para te dizer mais ou menos qual o diagnóstico ou os possíveis diagnósticos daquele paciente. Isso vai nortear o processo terapêutico muitas vezes. Não é engessar, mas nortear. No online, nós temos alguns recursos também. Obviamente que o procedimento é outro, mas nós temos um recurso também. Porque o paciente, a fala dele, mesmo que seja uma fala mentirosa, mas é a fala dele. Eu vou trabalhar não em cima da mentira, mas em cima do porquê aquela mentira está sendo dita. Eu não vou dizer para ele, não pode, não deve. Se ele quer, óbvio, ele não quer se matar, isso aí eu não vou deixar, né? Vou tentar dar um jeito para que ele ou alguém o salve, fisicamente falando. Mas você vai, a partir dali, você vai tentar entender o porquê dessa escolha. Pode ser um caso de fobia social, pode ser pânico, pode ser o início de uma depressão, pode ser qualquer um dos transtornos. Aí, a partir daí, muitas vezes, se isso persistir e se couber, você até indica um psiquiatra fazer porque o paciente ele vai tendo consigo uma relação de cada vez mais, a gente chama de transferência, né? Uma confiança muito grande, como no advogado, como no delegado, como no médico, como no contador. Toda essa é uma relação de empatia e confiança. Hein, A Samara? gente já... Só aproveitando aqui, meninas, há muito tempo havia uma confusão, uma distorção. Isso é vivência minha mesmo, da minha comunidade. Sim. De algumas necessidades, de alguns indígenas, né, de algumas pessoas moradoras locais. Aí falava assim, precisa fazer algum acompanhamento. Aí entendia que toda pessoa que passa por psicólogo é doida. Louca. É doida. Não essa da aldeia, não, hein? É doida. E hoje não, já se mudou, porque já se ampliou. Entende-se que existe, de fato, uma necessidade de se falar com a psicóloga, que é importante, que todo mundo deveria ter uma psicóloga para conversar, para desabafar, para falar. E não só nessa questão, tipo, não vou passar porque eu não sou doido, só vai lá quem é doido, né? Então, durante um bom tempo ficou nessa questão. E hoje em dia não, já mudou, já entende. Eu diria que se desmistificou um pouco. Né? Eu diria que bastante, todavia, ainda há resistência, há uma né? resistência. Uma resistência. Quando eu vim embora para Itabuna, eu não morava aqui, eu estudei fora. E quando eu voltei para Itabuna, em 1994, meu pai tinha guardado aquela sala, que até hoje é a minha, no Benjamin, ele comprou em 70 e deixou lá. Quando ele montou o consultório, eu lembro que as pessoas iam para o quarto para descer para o terceiro e sentavam no lugarzinho do consultório que era escondido. Eu lembro de uma vez que eu estava atendendo uma pessoa da justiça. E aí ela estava na minha sala e eu tinha muito cuidado, eu atendia da plano de saúde, Sul-América e tudo, e aí eu tinha o cuidado de não marcar pessoas que eu sabia que poderiam ser conhecidas, né? Por exemplo, 2 advogados, 2 médicos. Para não se verem na recepção. Não se verem. Aí eu estou no meu consultório, lá dentro, né? A pessoa terminou a terapia, foi fazer um pagamento, minha secretária bateu na sala e entrou, que já estava no final.
E aí eu digo, a paciente chegou. E aí a paciente tava conversando, né? Quando abriu a porta, a outra, é minha amiga. Meu Deus, o que eu faço? Aí eu olhei, eu digo, Ela não pode saber. Mas ela não pode saber. Eu digo, mas ela vai saber de você e você vai saber dela. Vou ficar as duas, uma presa a outra. Aham. Mas foi complexo. Eu acho que até hoje as pessoas ainda têm constrangimento de procurar um profissional que cuide da mente, né? Até hoje nós ainda temos essa dificuldade. Mas nós falamos aqui de rede social como uma forma de potencializar o nosso empreendimento, se ela está substituindo as nossas amizades presenciais, né? Se temos amigos de curtidas apenas, né? Mas falamos também da rede social nos consultórios de psicologia, né? E a rede social também ganhou a sala de aula. Com certeza. Ela é uma ferramenta hoje utilizada por diversos professores, né? Utilizado também por acadêmicos, né? Para demonstrar o resultado de suas pesquisas para a comunidade acadêmica, para a sociedade em geral. Eu digo isso agora, começando por você, Vivi. Você já fez alguma atividade acadêmica na rede social? Ainda não, né? Assim, por enquanto, tô nessa área ainda, mas Marilúcia Moura, ela é jornalista e ela também é criadora da revista FAPESP, e ela fala justamente sobre essa questão de as redes sociais ser uma nova ferramenta de pedagogia, né? Em relação à divulgação acadêmica. A gente percebeu, eu falo por mim, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, que as redes sociais ela contribuiu muito para essa questão. Quando eu fui fazer o Enem, eu estudei muito. E aí, abria uma aula no YouTube, assistia sobre redação. Abria outra, assistia sobre matemática. E isso incentiva também e proporciona aos alunos uma oportunidade, assim como os professores também. Foi uma fase difícil para os professores? Foi. Mas foi importante. Isso eu estou dizendo porque se você abrir as redes sociais agora, nesse instante, no canal do YouTube, no canal do Instagram, ou nas redes como o TikTok, Facebook, nós temos vários professores apresentando conteúdos interessantíssimos, o tempo todo. E você acha, Maria Goretti, que isso proporcionou ampliação do conhecimento para a sociedade? Com certeza. O acesso ao conhecimento, ele é mais abrangente hoje, né? Nós podemos optar por ler um livro físico, mas também podemos optar por ler um e-book. Então, inclusive, foi recente, salvo engano, anteontem ou ontem, eu ouvi uma reportagem que aumentou o número de pessoas que vai à Biblioteca de São Paulo, mas não para ler os livros, mas para se conectar à internet. Eu achei interessante isso. Mas, complementando, eu creio nisso, né? Que amplia o nosso conhecimento. A gente tenha... Quantas vezes a gente teve de sentar na biblioteca para poder ler um livro. E hoje nós, talvez... quando estudantes não podemos comprar determinado livro por conta que livros para as nossas áreas são muito caros, né? E hoje nós temos acesso a eles virtualmente, né? Então eu acho que contribuiu demais as redes sociais, a internet, ela veio para ficar. Mas, por outro lado, a gente tem que ter noção da nocividade que ela também nos traz, né? Exato. Você acha perigoso, Andréia, esses conteúdos, vamos dizer, nós que somos da área jurídica, conteúdos que são criados constantemente por diversos profissionais da área jurídica ou de outras áreas, né? Das áreas médicas, das áreas psicológicas. Sim. Em confiar em todo o conteúdo que a gente acessa ali numa rede social? Não, na verdade, a gente precisa sempre ficar atento, né, aos conteúdos. Principalmente a gente que é profissional, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu digo por mim e até o que a gente vai propagar. Primeiro, qual o conteúdo, qual é o tipo de conteúdo,
lembrando sempre, no nosso caso da área jurídica, o Código de Ética, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A fonte, né? E a gente precisa estar respaldado com o Código de Ética e ter a rede social, que não tem nada de mais nisso, a gente precisa ter, porque a gente precisa também mostrar quem somos, o que fazemos, não tem problema nenhum dizer qual é a área que nós atuamos, como psicólogo ou médico, mas é perigoso porque muitas vezes o próprio profissional, se for um profissional que tenha boas intenções, ele sempre vai estar propagando aquilo que é importante e necessário para a população e para as pessoas em si, em forma geral. Mas tem também profissionais que não são, tem boa índole, né? A gente sabe disso, acontece isso, de passar informações que não são verídicas. Então, isso é complicado, a gente precisa ter cuidado e deixar claro que as redes sociais tem também as suas mentiras. As fake news, né? As fake news. As fake news. Os cancelamentos que prejudicam uma vida inteira de uma pessoa, né? Destrói uma mente inteira, né? Os golpes também. Exato, Muitos golpes. A gente teve um colega, Liz, me permita aqui, um colega que teve invadido as suas redes sociais. E até que ponto a gente está seguro nas redes sociais? Como? Aí depois a gente tem que procurar um psicólogo, né, Samara? A gente tem que procurar um psicólogo para dizer, gente, me ajude, porque eu agora fui invadida na minha rede social, eu não posso ter rede social. O que eu estou dizendo que pode gerar uma grande preocupação é que todos viraram, ou todas viraram, produtores de conteúdo em redes sociais. Verdade. E com isso, né, essa produção de conteúdo, nem todas elas têm um cuidado científico, comprometido com teorias que já foram cientificamente provadas por dissertações, por teses, né, por diversos cientistas, e produz ali sobre uma perspectiva do seu ponto de vista. Do senso comum, né? Exatamente, pelo senso comum. Né? E a internet está recheada desses conteúdos que podem aí, a gente viu do perigo que isso ocorreu na pandemia, né? Pandemia. Com diversos equívocos, né, com relação à vacina, com relação à ciência. Com relação a e é interessante que são falas que se tornam, entre aspas, teses para as pessoas que não têm um pouco de, eu diria, de segurança emocional, de critérios de equilíbrio, um pouco de equilíbrio, e elas acreditam piamente e até seguem, né? Você percebe que tem pessoas que pegam a rede social, pegam a medicação e dizem assim, peraí que eu vou ver no Google. Isso é boa. É interessante, o Google, ele traz informações, mas virou o Dr. Google, né? Dr. Google. Então, assim, o médico fala, não, mas o Google não disse isso. Então, você perde um pouco a credibilidade diante de algumas situações. Obviamente que eu estou falando de pessoas que não têm uma confiabilidade em si mesmo, que não tem eu não diria assim, ignorância, mas que não é só escolarização, não, é uma educação realmente influenciável. Eu não posso negar que eu já consultei o Dr. Quem nunca? Eu gostaria só de, a partir dessa fala de Samara, questionar até que ponto nós somos acolhidos mesmo por esses amigos na internet. Porque nas últimas semanas nós vivenciamos o quê? Nas salas de aula? Cyberbullying. Nós vivenciamos assassinatos de crianças feitos por crianças. Fake por news. Adolescentes. Por exemplo, no dia 20, na quinta-feira, muitas escolas suspenderam as aulas por fake news que foram divulgadas nas redes sociais. Exato. Então, até que ponto perigo, a gente consegue controlar, a gente consegue acessar o que aquela pessoa... Porque, assim, em muitos dos casos, quando são revelados, né, investigados, já aponta ali que a pessoa já havia publicado determinadas falas, já havia curtido determinados... Já deram sinais. Deram sinais. Eu sempre digo que quando a doença vem, ela nunca vem de vez. Ela dá sinais. São sintomas. Né? Então a pessoa dá sinais. E aí eu já faço aproveita que o ensejo de vocês para alertar esses pais com relação às redes sociais dos filhos. Muitas vezes são pais que os filhos estão dentro de casa, mas não estão dentro de casa. Estão nos quartos, estão nos celulares, nos jogos, e eles não têm acesso. A gente sabe que as televisões hoje elas estão extremamente políticas, infelizmente, mas tem um lado bacana de alguns
alguns programas que é muito interessante. Nós temos uma novela que está mostrando a realidade de um jovem que está totalmente envolvido na rede social, ele se perdeu dele mesmo. Eu já tive 2 desses no meu consultório. E é totalmente um equilíbrio, totalmente, né? Um equilíbrio totalmente, que não tem. E os pais se perderam ali. Porque, assim, a gente está cansado também de ver pais dizendo assim, eu sou culpado. Não. Você tentou fazer o melhor e você errou. E pai e mãe também erram muito. Mas tentam fazer o melhor. Existem aqueles que realmente negligenciam, que são ausentes. Mas existem aqueles que estão tentando fazer o melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você falou muito bem, Gó. Você também, Jéssica. Todas aqui, Viviane. Com as fake news, mas cuidado com o que se fala, com o que se faz. Tudo é muito lindo na rede social. As pessoas não tem barriga, não tem estria, os dentes são lindos, o cabelo é maravilhoso. Claro que você quer mostrar o melhor. Não está errado isso. Perfeito, vamos bater palma. Mas às vezes aquele que está do outro lado, ele quer aquele parâmetro, porque você tem um parâmetro a seguir na rede social. Tem que ser todo mundo assim. Eu lembro uma vez, meu filho chegou em casa, meu filho tem 19 anos, e ele chegou com a sobrancelha cortada aqui um pedaço. Que desgrama é essa? Desculpa, eu disse, que desgrama é essa? Foi. Aí ele, Já foi. Mãe, é moda. Eu digo, que moda é essa que tira um pedaço da sobrancelha? Não conheço essa moda, não. Eu não conheço. Então, queiramos ou não, é um exemplo pequeno, mas assim, eu preciso seguir. Então, seguir o quê? Tá bacana? Tá bacana. E se A não for bacana? inspiração, eles se inspiram, né? E se não for bacana? Né? Você às vezes está num shopping, eu malho no shopping, às vezes eu fico olhando. Tem casais sentados lá embaixo, lá na casa de alimentação, um no celular, outro no outro. Eu digo, que namoro é esse? Eu tava beijando. Eu já vi alguns bares, né, proibindo o uso de celulares, né? Tem aquelas placas, conversem entre si, guardem os seus celulares. Mas, Samara, você tocou num ponto, né? Esse é um dos últimos pontos aqui de rodadas aqui que a gente vai passar aqui no programa interessantíssimo de hoje. Mas antes de passar para a próxima rodada, a gente vivenciou dias muito difíceis no Brasil todo, depois daquele massacre na creche em Blumenau. Isso teve vários efeitos colaterais, né, em diversas instituições de ensino, né, não só na Bahia, como em todo o país. Então, nós tivemos aí, alastrado em todo o país, fake news criado em cima disso, que ia acontecer o dia do terror, o dia do massacre na escola. A minha filha que me perdoe, eu sei que ela vai me perdoar, mas aconteceu um fato até muito inusitado, até onde que a gente achou engraçado, mas até onde que isso chegou a acontecer no meu lar, mas que aconteceu diversas consequências em diversos lares, né? Cheguei hoje em casa, na hora do almoço, a minha menina, Ana Karina, ela disse, mãe, olha o que estava na mochila da Maria Fernanda. Gente, eu vou contar pra vocês. Uma colher de pau. Porque ela fez um kit defesa do terrorista. Caramba. Ela tinha um desodorante. O desodorante era no olho do terrorista. O spray de pimenta. Era o spray de pimenta. O segundo era a colher de pau. E tinha um outro elemento que ela colocou também. E ela ensaiou todos esses elementos como se fosse uma bainha que ela tiraria ali. E ela tinha os golpes, né? Com a colher de pau, com o spray. E tem um outro, parece que era uma chinela que o nosso cachorro roeu e não serve pra mais nada. Eram os 3 elementos. Bom, ela foi armada para a escola. Mas a gente sabe que nesse dia, a metade das crianças e diversos jovens não foram nem para as faculdades, para as instituições. Foi um dia, né, de muita ansiedade. E diante disso, né, desse fato inusitado no meu ambiente doméstico, as redes sociais e os efeitos que a gente já está mencionando aqui, os efeitos com a saúde das pessoas, né? A teoria de que ter as redes sociais e outras delícias digitais que está ao nosso alcance. 24 horas, 7 dias por semana pode ter um efeito prejudicial para a saúde mental, né? E isso já não é uma pesquisa
nova, recente, saiu uma agora em grandes veículos de comunicação no Brasil. E os sinais já estão, como a própria doutora Samara já apontou aqui, já está em todas as partes. Primeiro é a socialização digital, né, que deslocou as reuniões presenciais para reuniões virtuais, né? E a porcentagem que preocupa de adolescentes americanos que se encontram pessoalmente com amigos menos de uma vez por mês era de 3% entre 1990 e 2000, mas chegou a aumentar a 10%. E essa dinâmica, ela vem se repetindo aí e diminuindo. E além disso tudo, né, de diminuir os encontros de adolescentes, que é primordial nessa fase, você tocou, Samara, e eu enfatizo aqui, volta a palavra para você, com a questão da estética e do mundo que é criado. O mundo da fantasia. O mundo de Bob, né? O mundo, né, vamos dizer, de Disney, né? O mundo da fantasia que é criado pelas redes sociais e que atinge a mulher, porque a mulher sempre foi ligada à estética. Sim, a vaidade. Né? A estética. Exato. E com isso a gente já está vendo, né, a busca das meninas muito cedo por tratamentos muito evasivos de procedimentos. Meninas com 20 anos usando botox, usando ácidos hialurônicos. Eu não estou dizendo que está errado. E só o médico vai dizer se está na idade certa para ela estar utilizando. Mas você percebe que não é o usar, é o não parar de usar. Não tem nunca uma satisfação. É uma constante insatisfação consigo, com seu corpo e com tudo. Nunca está bem, nunca está com o jovem, legal. E por que me preocupa, Jéssica, e vocês? Por quê? Porque o número de adolescentes com transtornos de ansiedade, transtorno de ajustamento, transtorno, síndrome fóbica, transtorno que a gente chamava antigamente de transtorno bipolaridade ou psicose maníaco-depressiva, aumentou assustadoramente, porque todos esses transtornos, eles desembocam na depressão. E a não aceitação, né? Já vem de uma não aceitação, uma baixa resistência à frustração, uma autoestima totalmente comprometida, porque a imagem que se vê não é a imagem que ela tem uma imagem espelhada, mas não é aquela como ela consegue É apenas um filtro, né? Exatamente. Os filtros. Não, e aí você bota uma mãe, aí eu venho para os filtros. Você tira uma foto e você enche de filtro. O que você projeta não é ela, é outra pessoa. Aí ela olha, ela vê uma outra pessoa. Coloca maquiagem, ó, um aplicativo que se coloca maquiagem, que tira as rugas. Eu não estou dizendo que não é bonito, não é bacana. Mas isso tudo, eu acho que tudo que a gente está discutindo... né? Um cuidado. Equilíbrio. A rede social, ela é maravilhosa, mas ela pode ser nociva. Ela tem uma saúde bacana, mas ela pode ter uma doença, tem que ser uma doença. A linha entre a saúde e a doença na rede social ela é muito tênue. Você pode ter todas as vantagens de informação, mas você pode se isolar a ponto de não se perceber com mais ninguém, mais nunca. Nosso tempo está acabando. Vivi, parece que tem um aplicativo para jogar a gente... Aplicativo para jogar a gente no presencial? Como é que é isso? Explica pra gente. Tem um termo até americano sobre o que a doutora Samara falou, que é Fear of Missing Out. Que é o medo de ficar... O inglês afiadíssimo. Inglês. Fala de novo aí pra gente ver. Fear of Missing Out. Que é o medo de ficar fora. Então, por esse medo, as pessoas elas buscam excessivamente ficar dentro das redes sociais. Isso prejudica muito. Exatamente. E por isso foi criado esse aplicativo, que é Be Real. Que é um aplicativo que ele está entre os 5 mais utilizados, que é um aplicativo sem filtros. Você é livre, autêntica. E você recebe uma notificação e você posta a foto na hora, no momento. Do jeito como que tá. você tá. Sem filtros. Sem filtro. Bacana. E é gratuito. E pega também Android. Já manda pra mim, manda pra mim. Eu não sei se eu vou aderir, porque eu gosto de filtros. Eu também gosto.
filtro agora. Eu também gosto de Nem filtro. precisa, amiga, de filtro você. Vocês não precisam. Mas um criteriozinho a mais, né? Eu não vou negar que eu adoro um filtro, gente. Não, eu não Mas, posso. Olivia, eu acho que tenho que todas dizer que eu gostam do adoro do filtro. Mas todas são pessoas equilibradas, que gostam disso, mas que gostam de uma rede social, mas que tem um momento do presencial com os filhos, né? Na boate, com o marido, Com os amigos. Né? Esse final de semana eu fui para Eunápolis encontrar uma amiga e a gente quase não usou o celular, porque a gente conversou tanto, né? Que não dava, porque a gente já conversava de celular, ela lá e eu cá. Foram 5 anos de celular e a gente se aproximou. Mas agora não, eu precisava vê-la. Então, assim, a gente tem que entender que tudo é o equilíbrio. Sim, Eu acredito que a palavra-chave aqui desse programa foi o equilíbrio, né? Não, a gente falou aqui diversos benefícios das redes sociais, que ela pode agregar diversos valores, mas também, se não for usada com moderação, ela pode trazer vários malefícios na nossa vida. Então, eu vou agradecer imensamente a tua presença aqui, obrigada, foi Samara. maravilhoso. As meninas, uma salva Espero de que volte palmas mais aqui para nossa vezes. querida Samara. Muito obrigada pela tua presença, sempre muito prestativa, alegre e esclarecedora. muito esclarecedora aqui nas suas pontuações. Muito obrigada. Né? Eu agradeço a você que ficou com a gente durante esse quase 1 hora aqui de debate sobre as redes sociais. Continue acompanhando Políticas Sem Mistério. Nós falamos de política aqui hoje porque redes sociais é uma nova forma de interação humana, uma nova forma de empreendimento, é política, isso já está regulamentado e que, inclusive, no Congresso Nacional, ainda este ano, deve votar uma nova regulamentação para os usos das redes sociais, porque não é um mundo com total liberdade, que existe realmente muitos limites ali e vários crimes são praticados. Que é um problema, inclusive, né? Que todos acham que é terra de ninguém. Pode falar não tudo, é, pode fazer não tudo, é pode terra publicar de tudo ninguém. e não é. E eu ainda, aproveitando que já está encerrando o programa, gostaria de deixar aqui, tem pessoas que olham para mim e falam bem assim, nossa, que Índia evoluída, você está muito evoluída. Qual é o problema? Exatamente. Qual é o problema de eu estar evoluída, de eu estar acessando a tecnologia, de eu estar acessando as redes sociais? Isso é fantástico, é maravilhoso, porque assim, a rede social, ela não vai me deixar de ser quem eu sou. Eu não vou perder minha essência, eu não vou perder minha origem, eu não vou deixar de ser indígena por estar acessando as redes sociais. Porque ela, assim como eu utilizo o maracá para os meus rituais, utilizo uma flecha, utilizo todos os instrumentos da cultura indígena que eu preservo bastante, cuido bastante, estou sempre em minha aldeia, que eu amo demais. Mas as redes sociais entrou também no mundo, né, dos povos indígenas como uma ferramenta de trabalho, de luta mesmo. E isso veio a calhar, veio a favorecer, veio a ajudar bastante diversos povos indígenas. Tem digital influencers, que desconstrói bastante essa questão daquele indígena selvagem, daquele indígena que não tem acesso a nada. Que são informações atuais. Isso é maravilhoso, né, para todo mundo. Eu acho que não há nenhuma lei, pelo menos que eu conheça, eu lido com lei todos os dias, lidamos, né? Então, somos políticas, inclusive, também. Não há nenhuma lei que cerceie o direito à tecnologia, a nenhuma cultura. Entendeu? A nenhuma cultura. Bom, mas nós temos que encerrar, porque se eu não encerrar, é verdade. elas não encerram. Mas antes de encerrar, vamos à nossa dica de leitura. Verdade, ainda tem nossa rápido, dica de de quem é esse aqui? Esse aqui é pra não... De quem? Esse aqui Olha, não, esse de cá. a minha dica de leitura, gente, eu utilizo esse livro aqui para tudo, para as minhas pesquisas no doutorado. O livro da política, ele é uma coletânea da vontade do poder, né? Não é o nome da vontade do poder, é da Globo Livros. E tem vários, né? Tem sobre física, matemática, ecologia, arte. Então, a minha dica aqui. Aqui tem diversos filósofos políticos. Eu adoro ler, faço várias consultas dele. Rapidinho a sua dica de leitura, André, que acabou o nosso tempo. Do lado bom, do lado ruim, que bem combina, né? E aqui é de Daniel Martins de Barros, que fala
fala também sobre as redes sociais. Então, assim, vale a pena a leitura, porque a internet, as redes sociais têm um lado bom e outro lado ruim. Vivi? O meu é A Luta pelo Direito, de Rudolfo von Ehring. É um clássico e muito importante ler e vocês vão amar, com certeza. Ai, gente, eu tenho muita coisa, né? Eu gosto de música, de ver as letras, as interpretações, as traduções das músicas. E hoje eu vou, mais uma vez, indicar uma música, é Perfect Illusion, que é a ilusão perfeita, né? Uma música de Lady Gaga, em que ela justamente... Ela fala dela mesma, dos males que as redes sociais, dos males que a internet trouxe para a vida dela. E Todos contra Todos, de Leandro Carnal, que fala do ódio nosso de todos os dias nas redes sociais. E, principalmente, né, 1984, de George Orwell, que abrange tudo isso que a gente está vivendo hoje. Lá atrás, ele já falava do olho que tudo vê, né? Desse Big Brother que nós vivemos hoje. Jéssica Tupinambá. Então, a minha dica de leitura é Os Donos da Terra, de Daniela Larcon, a história em quadrinho do meu povo. Leiam, é muito interessante. Tem diversas historinhas aqui e é bem, assim, ilustrativa, a gente lê bem rapidinho. Olha, vamos encerrar, senão a gente não encerra, porque a gente adora ficar por aqui. Que peninha. Um beijo, um abraço e volte para a próxima segunda-feira. Deixem no seus Política likes. Sem Mistérios. Muito obrigada, Samara. Obrigada, Samara. Satisfação. Tchau, tchau. Beijos.